Algo que eu acho importante a gente frisar, pastora, no momento ali que o pessoal das ruas estava falando sobre o Natal, né, o que eles sentem no Natal, uma garota respondeu que ela se sente angustiada porque ela começa a refletir acerca da vida dela, daquilo que se passou. Qual que é a importância também da gente ver o Natal como uma oportunidade da gente reunir com a família, mas tem gente também que só vai lá no pai, na mãe, visita o pai, os primos, ou tio, ou libera um perdão só na época do Natal. Fala sobre isso, a importância de a gente ser assim todo o tempo, né? Na verdade, em toda família existem, né, queixas, mágoas, não é? E as pessoas, às vezes, nesse confronto, ficam o ano inteiro e não se vê. Naquele dia, por causa do pai, da mãe, aí se encontram ali, né? Então, o que deveria ser uma coisa agradável passa a ser um confronto, não é? E aí vem essas tristezas, essas coisas, né? Eu, por exemplo, o dia de Natal, para mim, a gente não tem esse hábito de fazer festa de Natal. Primeiro que eu sou pobre, né? Não, você ri por quê? Você duvida? Não, a senhora é muito sincera. É muito espontânea. Eu sou pobre, então festa de Natal gasta muito, né? Agora, se todo mundo leva... Mas com essa quantidade de neto e bisneto... Eles levam tudo, com certeza, só não precisa gastar nada. Aí a senhora fica rica da noite pro dia. Da noite pro dia. Né? E com a avó igual a senhora, todo neto e bisneto vai querer fazer uma ceia todo ano. É verdade. Eles vêm, são muito... Realmente, eu tenho uma família maravilhosa. São bonitos. Bonitos e cristãos, né? Isso que é uma coisa importante, né, pra gente. Então, esse encontro de Natal, ele é agradável. Mas sempre nós precisamos mostrar que não é um dia consagrado, um dia santo. Isso aí nós Claro que não, é óbvio, né? Temos mais perguntas? Vamos lá. Oi, meu nome é Vitor. Eu queria saber qual é o significado real do Natal. Hein? O significado real do Natal, ele perguntou. Bom, o que aqueles que creem, né, classificam como o nascimento de Jesus, não é? Mas como nós falamos no começo, esse Natal antes era uma comemoração do nascimento do sol. É pagã, inclusive. Né? Sol. Então, o Natal é nascimento, então que eles colocaram aquele dia como nascimento de Jesus, mas não é real. Tá respondido rápido e rasteiro. Tem mais perguntas? Meu nome é Marcelo Augusto. Os cristãos podem comemorar o Natal? Podem comemorar sem estar trazendo nisso misticismo. Um misticismo, nada disso. Pode comemorar uma festa do nascimento de Jesus no dia 1º de janeiro, todo dia. Na verdade, nós precisamos comemorar o nascimento deste grande rei. E vale ressaltar, enquanto a senhora falava, me veio à mente aqui que o povo judeu, eles têm algumas comemorações ao longo do ano e são datas que foram passadas pela tradição judaica para os seus descendentes, para que eles pudessem comemorar, né? Como a festa do Pentecostes, né? a festa do Urim Tumim e outras festas que eu, enquanto cristão, não me recordo muito bem. E eles têm essas datas bem específicas, eles têm essas datas registradas porque a tradição passou para eles, né? Então eles sabem como comemorar. E a comemoração é muito importante, mas eles não comemoram a data pela data, é o significado da data. Por exemplo, quando Deus libertou o povo de Israel, a festa da Páscoa, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, né? Não importa, por exemplo, se vai cair numa terça-feira, se numa sexta-feira, se é dia 1 ou dia 2. O que importa é a passagem, o que importa é a libertação, é lembrar disso. Como a gente sempre lembra no nosso país, por exemplo, no Brasil, nós temos datas que nos fazem lembrar de coisas importantes que aconteceram. No mês passado, por exemplo, no dia 15 de novembro, nós comemoramos a proclamação da República, dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Então, são datas que nos fazem lembrar. Se é quarta, se é dia 7, se é dia 5, isso não é tão importante, né, pastora? O que importa é o significado da o importante é lembrar que Jesus nasceu um certo dia, né, cumprindo o que estava prometido já nas profecias, né, do Velho Testamento, mas que ele nasce cada momento no coração de alguém que o aceita. Claro. Né? Então a gente não deve trazer para dentro de casa as festas mundanas, o mundanismo, o comércio, né? Isso não. Agora, reunir e coincidir que é no dia 24 ou 25 de Natal, isso aí não é pecado. Claro. Você reuniu, contanto que não caracterize ali
essa santificação, essa Claro. devoção. E a gente faz isso em casa também. Às vezes a gente faz aniversário, por exemplo, numa segunda-feira e deixa para comemorar no sábado, Verdade. né? Então não Pronto. tem problema algum nisso, né? É. Mais perguntas? Oi, meu nome é Emily. Se o nosso calendário é contado a partir do nascimento de Cristo, por que o Natal não é comemorado no dia 1º de janeiro? Olha, A senhora pegadinha. entendeu a Ela pergunta diz o dela? seguinte, sim. se dia 25 é comemorado o Natal de Cristo, por que não no dia 1º se o calendário foi feito com base a partir de nascimento. Cristo? Por que Ela então fala no dia porque assim, é 1º? antes de Cristo, depois de Cristo, né? Pois é. Tem lógica, né? a pergunta dela. Tem uma lógica, não é? A gente tem muita coisa para questionar naquilo que é determinado de leis para nós, né? Mas fica já a resposta para você, assim, que é uma das confusões realmente que foi gerada, né, na mente do homem, né? Inclusive, vale lembrar que o calendário judaico, de onde Jesus, Pois né, do judaico. contexto que Jesus nasceu, no contexto que Jesus nasceu, é diferente do nosso calendário. diferente. Né? O nosso calendário é gregoriano e é diferente do calendário judaico. Por exemplo, Israel está se contando hoje o ano 5.700 alguma coisa. Né? Então, esse calendário é um calendário que foi formatado, o nosso calendário, para fins que não estão necessariamente ligados à cultura judaica onde Jesus nasceu. Então, por que é 1º de janeiro e não dia 25 de dezembro se torna o primeiro dia, não é uma questão que não é muito pertinente em relação ao contexto real do nascimento de Jesus, né, pastor? Verdade. Nós temos uma última pergunta então, vamos lá. Vamos. Oi, meu nome é Vivian. Eu gostaria de saber o que a Bíblia diz sobre o Natal. Este Natal comum, a Bíblia não diz nada sobre ele. Natal criado, né? Foi criado pelo comércio, né? E hoje, mais do que nunca. Agora, fala do nascimento de Jesus. Aí sim, aí do Velho Testamento ao Novo Testamento é o assunto principal, o assunto central da Bíblia é o nascimento de Cristo. E é importante a gente refletir nessas coisas. Durante muito tempo, eu penso, a senhora talvez seria melhor do que nós aqui para falar a respeito disso, pastora. Durante muitas décadas, a igreja brasileira teve muito preconceito, a igreja evangélica brasileira, muito preconceito em relação a isso, né? A se comemorava ou não, se reunia ou não, se colocava uma árvore bonita como essa nós temos aqui no cenário ou não, né? Muitos preconceitos, porque as pessoas diziam que isso era um símbolo pagão de determinada religião, aquilo outro era outra coisa, mas olhando pelo que a palavra fala, né, o apóstolo Paulo ensina muito sobre essa questão das coisas ligadas, né, às religiões, aos ídolos, né? Como é que a senhora viu o avanço, ou não sei se houve avanço necessariamente, mas como é que a senhora viu o desenvolvimento, o progresso ao longo dos anos dessa mentalidade em relação ao Natal? Olha, não somente o Natal, mas nas outras coisas todas. Eu me lembro do meu tempo, não é? De menina e eu aprendendo com meu avô sobre determinadas coisas, que hoje não acontece de jeito nenhum. Hoje é completamente diferente. Vamos lembrar uma coisa que marcou muito minha vida, a leitura bíblica. Ele me colocava, a mim, meu irmão, e ali antes do café, a mesa posta igual daqui, linda, maravilhosa, lá no norte faz cuscuz de arroz, cheiroso aquilo, né? E nós dois ali ouvindo, ele lia 3 capítulos da Bíblia por dia e 5 aos domingos, Uau. dia de semana. E a gente ali com fome olhando e ele dava um tapa na perna e fica quieto. Enquanto não lia os 3 capítulos na Bíblia, não podia tomar café. Era assim, era um hábito, não é? Da família. Que hábito abençoado. É uma coisa assim, eu fui criada assim, sabe? Tanto que eu fui saber coisas de Natal, festa de Natal, depois de muitos anos, né? Porque eu fui criada interna, não tinha Natal lá no internato, né? Quando saí lá do meio da tribo dos índios, era neném também, né? Eu não vi, eu fui saber de festa de Natal depois já de adolescente, já grande, né? Então, se nós evangélicos, queremos fazer coisas assim, comemorando, não o dia exato do nascimento de Jesus, que nós não sabemos, mas comemorando, falando da confraternização, eu acho que não há nada de mal. A não ser que a gente venha trazer isso como uma tradição, como um ritual, aí não, né? Aí deixa eu perguntar para a senhora, o que a senhora daria como dica para quem nos assiste agora,
está indo por uma ceia de Natal, às vezes são pessoas que não comungam a mesma fé cristã como nós aqui. Qual a dica que a senhora daria para essas pessoas no momento da mesa? Dar uma palavra? O que a senhora daria de dica para cada um que está nos assistindo? Eu tenho certeza que eles estão doidos para fazer essa pergunta para a senhora. Bom, eu teria uma palavra para cristãos, né? Para quem crê, que podia dizer exatamente isso. Estamos aqui juntos, comemorando, confraternizando, mas isso não tem e não está relacionado ao nascimento de Jesus, porque nós não sabemos exatamente, né, a data certa do nascimento dele. Agora, se ele nascendo no coração da gente, é um dia de festa, né? Que para um é 24 de janeiro, outro de dezembro, isso não tem data certa assim para todo mundo, né? Mas que nós devemos ter sempre momentos juntos, relembrando o nascimento de Cristo, nós precisamos ter. Então precisamos muitos natais na nossa igreja, muitos. Isso está esquecido. Hoje o povo está lembrando muito de riqueza, quem pode mais, qual é a igreja mais rica, qual é a igreja mais poderosa, o que eu vou ganhar no Natal, e Jesus fica esquecido. Não se esqueça. Jesus precisa nascer todo dia no coração. Isso é muito importante até para as pessoas que estão em casa. Enquanto a senhora falava, eu lembrei disso. Muitas pessoas se sentem tristes no Natal da mesma forma que se sentem tristes no Dia das Mães, porque a mãe se foi, no Dia dos Pais, em dias comemorativos que realmente foi criado pela indústria, né, pelo comércio, para lucrar, e as pessoas entram nessa, né? Então é importante essa palavra para a gente desvincular um pouco, não é? Essa data é uma data que a gente comemora, mas não necessariamente se você estiver sozinho nessa data de Natal, não é algo assim, meu Deus, eu sou esquecido, Deus não me ama. Não é bem assim, né? É importante a gente frisar sempre isso, né? E comemorar sempre o dia que ele nasceu no nosso coração. Todos os dias. Isso é um dia de festa. Exatamente. O meu Natal é janeiro de 2001, foi o meu primeiro Natal, né? Quando Jesus nasceu de verdade na minha vida. Porque eu estou ouvindo a senhora falar aqui, a senhora foi criada num contexto, né, 100% cristão, evangélico. Eu fui criado num contexto católico, então Natal para mim era sempre assim, missa do galo, né? E aí depois da missa do galo, correr para casa do vizinho mais próximo que estava fazendo uma ceia para comer bastante, né? Porque na minha casa especificamente, a gente não comemorava Natal, assim. Eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, a gente não comemorava. Então era sempre um vizinho que convidava para um jantar. E eu cresci vendo, por exemplo, muita bebedeira, né? Confusão, depois da ceia de Natal, sempre tinha uma briga, sempre tinha uma situação assim. E foi de janeiro de 2001 para cá é que eu comecei a entender verdadeiramente o sentido do Natal, né? Mas no período que eu casei com a minha esposa é que eu comecei a entender um pouco desse sentimento familiar que a ceia de Natal, a mesa de ceia proporciona, né? Porque na família da minha esposa as pessoas sempre se reuniam no Natal para que pudessem, juntamente com o vovô e com a vovó, comer a ceia, né, e falar daquilo que aconteceu durante o ano, ter relacionamento. Se a pessoa que está em casa nos assistindo não tem, por exemplo, esse princípio cristão, evangélico, como a gente está falando aqui, enfatizando, né, mas que você possa, então, utilizar o tempo de logo mais à noite, na ceia de Natal, pelo menos para cumprir os dois principais mandamentos que a palavra nos ensina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É que você possa, então, pelo menos, num momento que você tiver a oportunidade logo mais à noite, se você estiver reunido com alguém, ou se estiver sozinho também, se dirigir a Deus, né, de uma forma demonstrando a Ele o seu amor por Ele, a sua fé nele. Se você ainda não tem relacionamento com Deus, né, que hoje seja o início, então, desse relacionamento, como a pastora está falando, que Jesus nasça hoje na sua vida, né? E, pelo menos, procure desenvolver um relacionamento saudável com quem estiver à sua volta.